diferença. Mas eu senti muito enquanto orava, preparava, queria que vocês soubessem que eu realmente tirei um tempo para orar, ouvir de Deus, sobre o que compartilhar com vocês. E eu senti muito forte que eu devia ir nessa direção que eu estou indo, compartilhar essas coisas simples, básicas, elementares, mas determinantes, né? E a ideia era exatamente assim, como levar nossos jovens para um nível maior. Como garantir que eles vão viver uma vida terrena inspiradora, que vai inspirar outros jovens? Como garantir que eles experimentam realmente uma vida com qualidade, que eles vão escrever uma história bonita de se contar para os filhos, depois para os netos e para os bisnetos? Como que realmente a gente pode sair do meio deste grupo que muitas vezes a gente ouve, né? Evangélico, sim, mas derrotado. Evangélico, sim, mas que ninguém quer imitar a vida dele, que ninguém quer seguir os seus passos, que ninguém quer se inspirar, porque o cara não é uma referência na vida pessoal, profissional, financeira, espiritual, familiar. E eu acho que... E aí, às vezes, a gente pensa assim, puxa, às vezes o diabo faz alguns jovens acreditar que realmente esse nível de vida, esse tipo de vida, essa qualidade de vida é só para alguns, que não é para todos. Ou que é para alguns que Deus predestinou, que a maioria de nós é como loteria. A maioria de nós não vai ganhar. A maioria não vai ganhar. Só alguns que vão acertar na cena. E eu senti muito forte de entender que uma vida bem-sucedida, uma vida que vale a pena viver, uma vida gostosa, plena, abundante, essa vida abundante, onde você está bem com Deus, onde você está bem consigo mesmo, onde você realmente desfruta da alegria, do prazer de estar bem casado, que você é bem-sucedido na sua vida profissional, na sua vida financeira. Você é uma pessoa bem-sucedida. É possível para todos, o caminho está acessível a todos, e que, na verdade, a bola está no nosso campo. E que nós podemos, se nós quisermos, mas não somente quisermos, porque eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre o desejo e a decisão. Isso é uma decisão. Deus vai sempre te honrar quando você toma decisões acertadas. Ela aciona, ela ativa resultados poderosos na sua vida. E o que eu queria era dizer para vocês isso, que não é sina, que não é que nós nascemos para ser inferiores, para ir até onde alguns acham que aquilo foi o meu limite. Que Deus que estabeleceu aquele limite. Muitas vezes a gente acredita, que aquele lá só chegou onde chegou porque ele nasceu com a estrela na testa. Como se alguns nascessem com estrela na testa e outros sem nem testa. Não, queridos. Nós nascemos para reinar com Cristo, para viver uma vida abençoada. Isso está liberado para todo mundo. Você tem acesso, eu tenho acesso. Só depende de cada um. Isso é como uma corrida. Cada um que determina a sua velocidade, como você quer que seja. Então, avaliando minha vida, avaliando a vida de muitas pessoas que eu admiro, que são inspiração para mim, homens, seja eles no universo do esporte, no universo acadêmico, dentro do mundo espiritual, eclesiástico, pastores, líderes, empresários, eu tenho chegado à conclusão que as coisas não acontecem por acaso e que de longe
não é como nós achamos que é Deus que determina. Uns vão, outros não vão. Uns vão ter, outros não vão ter. Seria injusto isso. E depende dessas decisões. Eu já compartilhei 2 com vocês. A escolha da escolha, a decisão da decisão, a decisão das decisões, que é o que você vai fazer com Deus, qual lugar que Ele vai ter. O segundo, a segunda decisão é com quem. Esse com quem é muito determinante. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você, que certamente vai te entregar um destino extraordinário, vai te levar para uma vida de sucesso, de conquista, tem a ver com o que eu chamo de... Estou chamando esse pensamento que nós vamos conversar agora sobre: descubra a sua área, entre nela e nunca mais saia. Então, essa é a minha linha de raciocínio. É possível. E eu acredito que uma vida bem-sucedida tem tudo a ver com você entender que você foi criado para uma missão, para um propósito específico. Você existe porque Deus pensou que você seria a solução para um problema. E que quando você se encontra com isso, quando você se encontra com o seu chamado, quando você se encontra com a razão da sua existência, então aí você começa a realmente viver uma vida bem-sucedida. E por que eu gosto de falar nisso? Por que eu insisto em falar nisso? Porque para mim isso é determinante. E a razão também é porque tem muita gente vivendo alienado a isso. Tem muita gente, como eu costumo falar, você já deve ter me ouvido falar, que adotou um estilo de vida de acordo com aquela música do Roberto Carlos. Vou vivendo por aí, por viver. E o cara se esquece de que ele não é uma folha seca que vai para onde o vento dá. Que nós nascemos para um propósito, que nós nascemos por uma missão. E quanto mais cedo eu entendo, quanto mais cedo eu descubro o que é, mais sucesso eu posso experimentar nessa empreitada chamada existência terrena. Eu sempre acreditei nisso bem cedo. Quando eu me converti, eu comecei a ser mentoreado, discipulado para acreditar nisso. Então eu falei, se o segredo de uma vida abundante, se o segredo de uma vida bem-sucedida tem a ver com eu estar no lugar que Deus quer que eu esteja, eu estar na missão que eu fui criado para isso, então vou começar a perseguir isso. Vou começar a orar, vou começar a buscar, vou procurar entender o que é isso que Deus tem para esse cara chamado Sabá Liberal. E para mim até hoje tem sido uma das decisões que é determinante. Eu posso estar enganado, acho que não estou, mas eu creio que tudo que nós fizermos ou fizemos já fora desse contexto do que Deus nos chamou e nos criou para fazer, nada ou quase nada é aproveitado. É como se fosse jogar a vida pelo ralo. Mesmo que você esteja muito ocupado, mesmo que você esteja fazendo uma coisa maravilhosa, mesmo que você esteja envolvido com algo que todo mundo fala, uau! Mas se não foi o que Deus te chamou para fazer, é desperdício de tempo, de vida, é desperdício. Eu creio que Deus nos chamou para fazer algo extraordinário, bonito, para Ele. Pode ser que os outros não acham que é o ponto alto da vida. E aqui está um grande problema, que muitas vezes a gente quer algo que não é necessariamente aquilo que Deus queria. Por quê? Porque é moda, porque todo mundo quer, porque dá mais dinheiro, porque dá status. E a gente é enganado com essas coisas. A gente é enganado com esses valores do mundo. Tanto é que todas as vezes que
A gente vai escolher uma faculdade, geralmente o fator grana é um dos fatores que mais faz jovem decidir. Eu vou fazer isso porque isso aqui dá mais dinheiro. Como se nós existíssemos para ganhar dinheiro. Como se nós tivéssemos sido criados para ganhar dinheiro. Você só tem essa vida. E a outra razão que eu acho isso muito importante, fundamental, porque é nisso que consiste aquela realização, aquele sentimento de cara, a vida é bela, a vida é boa, é bom viver, é gostoso. Essa sensação de realização, essa sensação de que eu nasci para isso. Por que existe tanta gente vazia, tanta gente triste, tanta gente desanimada, tanta gente borocochô na vida? Porque elas não se encontraram com o seu destino profético. Elas não se encontraram com aquilo que elas vieram para fazer. E aí, muitas vezes não, sempre, quando você está fazendo o que Deus não te chamou para fazer, a sensação de que está faltando alguma coisa é visível, é perceptível, é latente, é forte. E você fica, uau, puxa, parece que nada me faz feliz. Você pensa que é casamento, aí você casa, aí descobre, não. Você pensa que é isso, aí você descobre, não é. Por quê? Porque você simplesmente não está sendo a solução que Deus te criou para ser. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu estava lendo Gálatas, no capítulo 1, verso 15. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve na carta de Gálatas sobre ele mesmo. Isso aqui é uma verdade bíblica que percorre muitos livros da Bíblia. Ele disse assim, vai dar para projetar aí, vida boa? Muito bem. Diz assim, porém, Deus tinha um plano especial para a minha vida antes mesmo de eu nascer. Ele me escolheu pela sua graça, isso foi do seu agrado. Numa outra tradução ele diz assim, mas Deus me separou desde o ventre materno. Numa outra tradução diz, porém Deus na sua graça me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E eu poderia citar vários textos bíblicos que sustentam esta verdade que eu estou compartilhando com você. Em Jeremias, mesmo no capítulo 1, a Bíblia diz que a palavra de Deus para Jeremias foi antes de você existir, antes de eu te criar, eu te constituí profeta às nações. Olha só, Deus já tinha um plano para Jeremias antes do cara existir. Quando a gente vem para cá, a gente já vem para ser a resposta, para ser a solução de Deus para alguma coisa. E encontrar isso, gente, você não faz ideia que encontrar isso é uma das grandes sacadas da vida. Porque eu vou te falar uma coisa, a razão que muita gente passa por aqui e vive uma vida infeliz é porque nunca se encontrou com esse propósito e esse chamado. Agora, pega a vida de Paulo. Paulo escreveu isso depois de quanto tempo? Depois de adulto. Depois de convertido, depois de muito tempo. Cara, e o que ele fez antes do nascimento até o dia que ele caiu do cavalo? Ele fez um monte de coisa. Ele estudou aquilo outro, se tornou aquilo outro. Foi matador de crente. Consentiu na morte de Estevão, fez um monte de coisas e a maioria, para não dizer todas, só foi burrada. E desde, mesmo antes dele nascer, Deus já tinha um plano especial para a sua vida.
E eu costumo dizer, todos os anos que você viveu fora desse plano especial da sua vida é tempo perdido e jogado fora. Todas as vezes que eu falo isso, as pessoas falam em crise. Ai, pastor, essa palavra me deixa em crise. Ai, pastor, porque eu não sei o que eu quero ser na vida. Você, deixa eu te falar uma coisa, aqui estão eu. Tem gente que fala assim, ai, o que eu quero ser da vida? É a pergunta errada. A pergunta errada não é o que eu quero ser da vida. É a pergunta errada. A pergunta certa é o que Deus quer que eu seja na vida. Porque é Ele que faz, Ele que cria, Ele que projeta. Vocês estão comigo? Agora, o apóstolo Paulo, Deus já tinha um plano para ele, sim ou não? Desde quando? 10 anos? 15 anos? 20 anos? Desde o ventre da mãe dele. E o que ele fez até ele se encontrar com esse plano? Perdeu a vida, perdeu todos aqueles anos. Perdeu todos aqueles anos, matando gente, perseguindo os crentes, fazendo besteira. Olha que coisa terrível, né? Paulo perdeu um monte de tempo fazendo outras coisas. Depois que ele descobriu para o que ele foi criado. E aí, lá em outra carta, ele fala, eu fui constituído pregador, mestre e apóstolo. Lá na frente, ele declara agora, ele achou o chamado dele. E aí o cara arrebenta. Por isso que se tornou o apóstolo, o crente mais admirado, mais lido. Porque quando ele se encontra, você vê que antes de se encontrar, ele era um nada. Depois que ele se encontra com o destino que Deus tem para a vida dele, ele se torna o apóstolo mais admirado. O cara que mais arrebentou. O cara que ele disse assim, eu fiz mais do que todos os outros apóstolos. Ele arrebentou, ele viveu a plenitude do chamado dele. Da área que Deus chamou ele para ser. Daquilo que Deus criou ele para fazer. Olha que coisa empolgante. Agora, depois que ele tem um encontro com Deus, o que a gente percebe? Ele faz uma lista. Por isso que eu digo, tudo que a gente fez, tudo que a gente se envolveu, né? Tudo que nós fizemos fora do contexto do que Deus nos chamou e nos criou para fazer, nada ou quase nada é aproveitado. Porque olha o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, depois de algum tempo, sobre ele mesmo. Antes ele começa a dizer, eu era isso, eu fiz isso, eu conquistei isso, eu tinha esse título, eu era... Aí ele faz uma lista lá em Filipenses, no capítulo 3. E a partir do verso 7 ele diz o seguinte, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O que ele está dizendo aqui? Depois que eu converti, depois que eu entendi que Deus me criou para um propósito, para uma missão, para ser solução para alguma coisa e para alguém, eu descobri que tudo aquilo que eu fiz, que eu conheci, que eu estudei, tudo aquilo que eu me envolvi, tudo aquilo que eu realizei, foi considerado perda. Valeu para nada. Eu considero perda. Eu perdi. Na verdade, foi uma perda. Todos aqueles anos me envolvendo com coisas que eu não devia ter envolvido. Aí ele diz assim, eu as considero como esterco. Olha o que ele compara. Tudo que ele conseguiu, tudo que ele fez, tudo que ele se tornou, tudo que ele se envolveu, como esterco. Caca de boi. Se você não sabe o que é caca nem esterco, eu vou falar uma linguagem, merda, bosta. Exatamente isso. Vale nada.
Tudo que Paulo construiu antes de achar seu propósito, depois foi considerado refúgio, esterco. Por isso, quanto mais tempo você fica nessa vidinha, longe do seu propósito, longe do seu chamado, longe daquilo que Deus te criou para ser e fazer, é perda, é prejuízo. E alguns estão tão empolgados que acham que isso que é a vida, isso que é sucesso, isso que é lucro, isso que é top, isso que é extraordinário. Eu costumo dizer, descubra o que Deus quer que você faça e seja diligente. Você quer ter uma vida de sucesso? Você quer realmente viver uma vida abundante? Você quer ter realização pessoal? Você quer agradar a Deus e ser bênção para os homens? Acha rápido, meu irmão. Foca nisso. Fala, aí, pastor, você vem falar isso para mim agora, que eu já estou com quase 50. Corre atrás dos últimos 25 anos que está faltando ainda. Estou sendo generoso com a Covid aí. Está entendendo? Uma vez, lendo John Maxwell, em um dos seus livros, que eu gosto muito, ele diz assim, só há 2 grandes dias na vida de uma pessoa. Está colocando aí? Está dando certo? Só há 2 grandes dias na vida de uma pessoa. O dia em que ela nasceu e o dia que ela descobriu por que nasceu. Só esses 2 grandes dias. Eu tenho certeza que você já tem um grande dia na sua vida. O dia que você nasceu. Já você só vai ser relevante. Você só vai arrebentar naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu costumo dizer para as pessoas, não queira ser Noé se Deus te chamou para ser Moisés. E aqui está um processo muito sério, é o processo da comparação. Ao invés de nós corrermos e falar assim, Deus, o Senhor que é o fabricante, para que essa peça aqui vai servir? O Senhor me colocou aqui para quê? Ao invés de a gente fazer isso, a gente começa a olhar. Deixa eu ver. Eu gosto daquele cara ali. Eu queria ser igual aquele cara. Eu queria ser aquele cara. A gente começa a invejar, se comparar. Se eu fosse o fulano. Eu queria ter o dom dele. Eu queria ter a habilidade dele. Eu queria ser quem ele é. E aí o diabo brinca, pinta e borda com a gente. E você fica se comparando. Você fica querendo ser o... Você nunca vai ser o outro. Eu costumo dizer que quando Jesus estava conversando com Pedro, chamou Pedro para o lado e disse assim, Pedro, quando tu eras mais jovem, mais novo, tu te cingias e tu ia para onde tu querias. Mas vai chegar um momento em que vão pegar você, vão amarrar suas mãos, vão te levar para onde você não quer ir. E Jesus estava dizendo sobre o tipo de morte que Pedro ia ter. Falando um pouco mais do destino de Pedro. Nisso, quando Jesus está conversando com Pedro, passa João. E aí Pedro olha e fala, e quanto a esse aqui, o João? Em outras palavras, na linguagem de hoje, Jesus falou assim, não é da tua conta. Nada a ver. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Foca naquilo que Deus tem para ti, Pedro. Deixa o João. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, é problema meu e dele. Para de, eu queria ser o... Para de querer ser o outro. Você não é o outro, você é você. Deus te desenhou com essas habilidades, com esses dons, com esse corpo, com esse olho. Até o seu nariz tem a ver com o propósito que Deus tem para a sua vida. Mesmo que você não gosta dele. A orelha, então, Deus quer te levar para grandes voos. Entendeu, irmão? Tudo coopera para o bem. Não queira ser Moisés
se Deus te chamou para ser Josué, você não será relevante como construtor de arcas, se Deus te chamou para ser libertador de escravos. Então, para com essa mania de querer ser o outro. Pastor, mas o outro pode te inspirar, o outro pode te motivar e tal. Mas eu resolvi isso muito rápido na minha vida. Vou focar. Parei com esse negócio de ficar com inveja desse, daquele. Eu me inspiro em alguns caras. Mas inveja, vontade de ser eles, eu não quero não. Quero ser o Sabá. Eu quero ser a melhor versão possível do Sabá. Eu costumo dizer o seguinte: você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser melhor do que você mesmo. Se você for melhor do que você mesmo, meu irmão, é isso que Deus quer. Você não precisa competir com mais ninguém. Outra coisa que eu queria falar com você dentro desse aspecto é: propósito fala da causa pelo qual você vai viver. A gente fala, meu Deus, qual é o meu propósito? Propósito é aquilo pelo qual você vai consumir sua existência. Sua existência existe para. Lá em casa nós compramos uma máquina de lavar roupa. E nós temos uma máquina de lavar louça. E nós temos uma secadora. Cara, às vezes a fábrica é a mesma, Brastemp. Mas o propósito de cada máquina é específico. Eu nunca vi a máquina de lavar assim, eu queria ser a máquina de lavar louça. Eu nunca vi a máquina de lavar louça falando, a secadora é melhor porque é mais quentinho. Não existe isso. Se Deus te chamou para ser uma máquina de lavar louça, faça isso com muita alegria. E viva isso, porque o fabricante que te criou com essas características para você arrebentar quando você estiver vivendo o seu propósito. Propósito de vida, ou a causa da sua vida, não é necessariamente aquilo pelo qual você mais vai ganhar dinheiro. Eu descobri isso na minha vida. Gente, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu estaria fazendo outra coisa. Modesta parte. Eu ganho dinheiro desde 8 anos de idade. Porque eu nunca tive problema com ganhar dinheiro. Nunca tive problema com trabalhar. Comigo não tem esse negócio de dança de rato nem sapateado de catita. Eu vou para cima, eu faço qualquer coisa. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não seria pastor. Porque eu sei que eu tenho conhecimento, habilidade e potencial de ganhar muito dinheiro se eu quisesse atuar em outras áreas, em outras atividades. Eu sei disso. Muitas vezes o seu destino profético não tem a ver com ganhar muito dinheiro. Falar, pastor, mas não me diga uma coisa dessa que eu vou ficar triste. Mas é isso mesmo. Descubra a sua causa. Você nasceu por uma causa. A escolha de uma causa fala sobre o que vamos fazer com a nossa vida, em que nós vamos derramar a nossa vida, a nossa existência. A escolha de uma causa, quando você encontra com ela, é aquilo que te motiva, que faz você perseguir aquilo a qualquer preço, que você não desiste por nada. É o que vai fazer você pular da cama e falar, mais um dia para mim viver o que Deus tem para a minha vida. Você vai pular do sofá com uma determinação irreversível e queimar toda a sua existência em prol daquilo com todo o prazer. A causa da sua vida, a causa de vida que vamos escolher, determinará a intensidade do brilho da sua história. Eu costumo dizer que quando a Ruth, voltando para Ruth, ela escolheu, quando ela disse para a sogra dela, não insista comigo para eu te deixar, porque eu vou te acompanhar, eu vou contigo para onde você for, onde você morrer, eu vou morrer lá, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai... Ela adotou a sogra dela como a
causa. Ela disse, eu vou cuidar de você, eu vou te acompanhar, eu vou viver para você. Eu existo para ser a tua parceira, a tua companheira. Eu vou contigo até o último dia da tua vida. E olha, por que eu gosto de contar essa história da Ruth? Porque quando ela disse, não insista comigo que eu te deixe. E ela ainda disse que o Senhor faça comigo o que Ele quiser, se eu te abandonar. Essa é a atitude de alguém que determina, essa aqui vai ser a causa da minha vida. Pode dar até no osso, até no tutano, pode chover canivete, eu não vou desistir. Quando eu entendi que o meu chamado tinha a ver com igreja, com ser pastor, eu rasguei tudo, queimei as pontes, chutei o pau da barraca, abri mão de 2 concursos federais. 2 concursos, 2 empregos, que é consumo de muitos jovens. Por quê? Porque eu entendi que lá eu não ia ter a realização pessoal se eu estivesse no lugar que Deus me criou para ser, para estar. E a Ruth entendeu isso. Ela disse, eu vou cuidar de você, minha sogra. E olha que causa, hein? Que missão de vida. Porque tem gente que fala assim, sogra? Derramar minha vida na sogra? É a última coisa que Deus poderia me pedir. Mas ela fez isso. E eu gosto do que Paulo escreve em 2 Coríntios 12, 15. Olha o que ele diz assim. Quando ele achou a missão de vida dele, a área pelo qual ele foi criado. Por isso que eu falo, entre na área e permaneça. Descubra, entre e permaneça. 2 Coríntios 12, 15 diz assim, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Nesse mesmo texto, em outra tradução, ele diz, sinto-me feliz em dar-me a mim mesmo a vocês e também tudo quanto tenho para o seu bem espiritual. Paulo sabia que a missão dele era derramar a vida dele, a existência dele em prol das igrejas, do povo, dos gentios. Ele disse, eu vivo para isso, eu nasci para isso. Até que ele entendeu, eu sou apóstolo para os gentios. E foi viver isso pro resto da vida dele. A menos que se entregue a alguma coisa, a menos que você se entregue a alguma grande causa, você ainda nem começou a viver. Eu gosto de enfatizar isso. A menos que você se entregue por uma grande causa, você nem começou a viver. Você está aí meio perdido, igual Paulo, o Saulo, antes de encontrar, fazendo isso, fazendo aquilo, estudando ali, indo para os pés do Gamaliel, fazendo o curso e tal, trabalhando ali. Você nem começou a viver ainda. A pergunta é, a causa pela qual você está se gastando e se desgastando vale a pena? Porque muitas vezes nós estamos usando nosso tempo, nossos dias, nossos meses, nossa juventude, em coisas que não tem nada a ver com o que Deus criou para a gente ser. Eu gosto de dizer também o seguinte, não ter uma causa de vida digna de ser chamada de nobre é o jeito mais inconsequente de jogar a vida fora. Não ter uma causa de vida digna de ser chamada de nobre, uma causa nobre, é o jeito mais inconsequente de jogar a vida fora. Eu gosto de dizer também o seguinte, é vivendo a sua causa de vida que você vai construindo sua história e alcançando o seu destino. Cara, depois que a Ruth fez a escolha das escolhas, o teu Deus será o meu Deus. Depois que ela fez a segunda grande escolha que eu mencionei aqui, do com quem, ela disse, o meu povo será o teu povo. Depois que ela definiu a causa dela, vou cuidar da minha sogra, vou viver para ela, onde ela for eu vou, onde ela morrer, eu vou ser enterrada ali. Sabe o que essas decisões foram fazendo com a Ruth? Essas decisões foram levando a Ruth para uma história linda e para o destino maravilhoso. Foi lá, naquela terra de Belém, que ela escolheu voltar com a sogra dela,
que ela se encontrou com Boaz. Ela se encontrou com um cara, leia Ruth. Boaz, um cara maravilhoso, romântico, o sonho de todas as mulheres. A Bíblia diz que ele era bonito, romântico e cheio da grana, um dos caras mais ricos da cidade. Por que nenhuma irmã falou, eu recebo, Jesus? Perdeu a oportunidade. Vou até tomar água aqui com essa, agora fiquei engasgado. Deixa eu te dizer uma coisa. O mais interessante não foi que Ruth escolheu adotar sua sogra como a causa da vida dela, pensando, quem sabe que isso vai fazer eu casar com um cara mais rico daquela... Não, ela não estava nem pensando. Ela só entendeu que o que Deus queria para a vida dela, naquele momento, era aquilo. Ela não imaginava que isso ia levá-la na direção de casar com um dos caras mais ricos, mais generosos daquela cidade, e que isso daria para ela o privilégio de ser a bisavó do rei Davi. Porque quando você vê a história de Ruth, ela casou com Boaz e ela se tornou depois na descendência a bisavó do rei Davi, e ela está na linhagem genealógica de Jesus. Uma moabita, adoradora de deuses falsos, que fez escolhas certas, que entendeu que precisava colocar Deus na vida dela, levar a sério, que entendeu que relacionamentos e conexões fazem diferença. Ela apenas decidiu viver por uma causa, e essa escolha lhe entregou um destino maravilhoso. Sabe, queridos, qual estrada você está pegando? Ela vai te levar em algum destino final. Quando nós decidimos por uma causa nobre, ela nos entregará resultados e experiências que de outra sorte jamais experimentaríamos. Quando eu decidi vir morar em Boa Vista, Roraima, eu não fazia ideia de tudo que Deus ia me fazer experimentar, de tudo que Ele ia trazer e entregar para a minha vida. Todas as vezes que eu tomo uma decisão que está em linha com aquilo que Deus tem para a minha vida, Ele me leva para experiências maravilhosas. Eu queria te desafiar, prioriza isso. Para de viver a filosofia da folha seca. Para de viver a filosofia do Roberto Carlos. Eu vou vivendo por aí por viver. Fala assim, eu não vou ser uma folha seca que o vento joga para onde quer. Eu quero ser uma pessoa que tem um porto, que tem uma direção, que tem um propósito, no nome de Jesus. E eu queria terminar dizendo para vocês rapidamente algumas coisas que eu considero razões porque não vamos mais longe. Razões porque nós não vamos mais longe. E a razão que muitas vezes nós não vamos mais longe é aquilo que eu comecei falando para vocês ontem. Decisões erradas, atitudes que eu chamo de autossabotagem. Você sabe o que é autossabotagem? São coisas que me limitam. Eu mesmo me limito. Eu mesmo estou atrapalhando a mim mesmo, né? Quando nós criamos empecilhos e obstáculos, consciente ou inconsciente, mas que atrapalham a nossa corrida. E você tem que saber fazer essa autoavaliação e falar, Sabá, tu não está sendo abestado não, cara? Tu não está te atrapalhando? Tu não está te fazendo mal? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu mandei isso para o pessoal projetar, vamos ver se sai aí. Não vai existir algo mais decepcionante do que chegar no céu e descobrir que a nossa causa de vida era outra, diferente daquela que nós vivemos, ou que estávamos na causa certa, mas tínhamos potencial para realizar mais, muito mais do que conseguimos. Você não faz ideia do potencial que está dentro de você. Você não faz ideia do quanto você pode arrebentar.
você não faz ideia do quão longe você pode ir. Você não faz ideia de quão grande você pode ser. E eu vim aqui para te dizer, para de ter pensamentos pequenos. O Senhor pode te usar. Eu sei que eu não sou aquela grande referência, mas, cara, quando eu olho para trás, de onde Deus me tirou, de quem eu era, da família que eu nasci, do lugarejo que eu nasci, e o que Deus tem feito com a minha vida, rapaz, eu fico impressionado. Mas nós precisamos estar em linha com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós temos a tendência de colocar, como eu disse na primeira noite, tendência de pôr a culpa em Deus, nas pessoas, no Pai, seja lá em que for, pelo fato que alguns não chegaram e não realizaram grandes coisas, mas isso é uma mentira. Para de ser desse tipo de gente. Eu quero falar 2 atitudes de autossabotagem que limitam e que comprometem nossa realização pessoal. Primeiro, má gestão de talentos, de dons e de potencial. O que eu quero dizer? Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades extraordinárias, poderosas, e que muitas vezes nós estamos enterrando, nós estamos fazendo uma péssima gestão, uma péssima administração. É sua responsabilidade fazer com que esse talento multiplique, cresça, apareça e seja uma bênção. É sua responsabilidade garantir que esse dom, esse talento não vai ser desperdiçado. Sabe, Paulo escreveu para Timóteo desesperado, dizendo para aquele jovem discípulo dele o seguinte, ele disse assim, 1 Timóteo 4,13 diz, até minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, não negligencie, não descuide, diz a outra tradução, não despreze o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Deus te deu dons, cara, habilidades, talentos. E agora é a sua responsabilidade. É como se um pai chega para o filho e diz, vou te dar 10 mil reais, está aqui para começar a tua vida. E você vai pegar essa grana e vai a partir dessa grana trabalhar e multiplicar para 20, multiplicar para 30. É você que é responsável para fazer esse negócio decolar. Numa outra carta, Paulo escrevendo para Timóteo, ele toca no assunto de novo. Na primeira ele diz, não seja negligente, não despreze o dom que Deus te deu. Na segunda carta ele diz assim, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva, conservar com vida, tornar a acender, não deixe que se apague a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição de mão. 2 vezes Paulo vem e dá uma bronca em Timóteo. 2 vezes Paulo vem e fala, cara, é tua responsabilidade fazer esse dom que Deus te deu, operar, ativa ele. Deus te capacitou com alguma graça, com alguma habilidade, meu irmão, faz isso crescer e multiplicar. Literalmente, nós precisamos fazer alguma coisa com esse dom, com esse potencial que nós temos. Você precisa fazer isso, potencializar, maximizar, crescer, desenvolver. Dedique-se à leitura, vai estudar. Você descobriu que Deus te chamou para ser um jogador de futebol? Meu irmão, então faz esse talento multiplicar. Vá para uma escola, vá estudar, vá ler, vá assistir filme, vá assistir vídeo sobre como se tornar o melhor jogador de futebol. É isso que você precisa fazer. Seja diligente nessas coisas, Paulo diz para Timóteo. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso.
Seu progresso vai ser visto, percebido, notado pelas pessoas se você levar a sério, se você se dedicar, se você consagrar, se você apostar, se você separar tempo para estudar, para ficar bom, para ser perito. Eu costumo dizer, estuda que muda. Por que tem gente que está ganhando uma grana e está vivendo muito bem? Porque ele entendeu. Outro dia eu ouvi uma história de uma cabeleireira que começou bem devagarzinho, sendo assistente da assistente da assistente da cabeleireira. E ela foi descobrindo, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Ela foi fazendo curso. Ela foi fazendo curso. Ela foi melhorando. Depois ela passou a ser assistente, mais pronto. Depois assistente da cabeleireira. Depois ela saiu, eu vou começar no meu salão. E ela foi fazendo curso, ela foi fazendo curso, e ela foi se aperfeiçoando, e ela foi fazendo uma boa gestão do dom dela, da habilidade dela. Hoje ela é uma das famosas cabeleireiras de São Paulo. Só atende os ricaços. Olha que coisa. Ela soube fazer uma boa gestão do dom, do talento que ela tinha. Vocês estão comigo? Não esqueça de uma coisa, tem uma história na Bíblia que eu quero te lembrar. Um dia vão perguntar para você o que você fez com o dom que você recebeu. Não esqueça, está lá na Bíblia. Um dia Jesus vai perguntar, o que você fez com o dom e com o talento que eu te dei? Seja o melhor que você puder nisso. Descobriu? Ah, pastor, eu nasci para ser dançarina. Então seja a melhor do planeta, pelo amor de Deus. Vai para cima. Vai para cima. Esforce para ser um perito. Provérbios 22, 29, vocês conhecem esse texto, diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante o rei será posto, não entre a plebe. Promoção não é essa utopia, essa fantasia, esse misticismo que muitos preguiçosos que ficam deitados na rede assistindo Netflix e ficam falando assim, pela fé Deus vai me promover um dia. Pela fé eu vou ser o primeiro, pela fé eu vou ser o gerente, pela fé eu vou crescer, pela fé eu vou... Não, isso é fantasia. O perito, a promoção é para os peritos. A promoção é para aqueles que levam a sério e que investem tempo para crescer e melhorar. Alguém disse que se você estudar todo dia por meia hora a mesma coisa, em 5 anos você se torna um perito. Se você estudar todo dia por meia hora a mesma coisa, você se torna um perito. Se você estudar todo dia por meia hora a mesma coisa, em 5 anos você se torna um perito. Se você estudar todo dia por meia hora a mesma coisa, em 5 anos você se torna um perito. Você é perito em quê? Em navegar, pastor. Eu navego no melhor navegador no Instagram que tem aqui da igreja. Eu costumo dizer que uns nasceram para fazer sucesso e os outros para acompanhar o sucesso. Seja aquele que faz o sucesso. Se alguém quiser que te acompanhe a sua história. Amém, meus amados? Eu espero que seu rim esteja aguentando. Eu só tenho mais uma. E eu vou finalizar. Se ocupar com atividades que não se relacionam com o seu propósito. Pensa numa coisa que faz muita gente ficar pelo meio do caminho e nunca atingir o seu propósito. Dizem que, em média, 40% do que fazemos não tem nada a ver com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando eu entendi isso, eu eliminei um monte de livro, não vou ler isso. Eu eliminei um monte de... Eu não vou ouvir isso. Eu não vou acompanhar esse cara. Eu comecei a focar. Eu quero ser bom naquilo que Deus me chamou para ser. Tem muita coisa para estudar, tem muito livro para ler. Mas eu decidi, eu vou focar naquilo que é o meu chamado. Eu descobri que foco é a habilidade de driblar as distrações. Eu estou te falando pepitas de ouro que talvez você nem está conseguindo entender, mas que
A minha oração é que antes que você chegue em casa, você vai entender o que eu estou dizendo hoje para você. Porque isso vai te levar para um nível muito mais alto. Você vai desapontar. Você vai viver acima da média, porque é isso que Deus tem para a sua vida. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: se ocupar com atividades que não se relacionam com o seu propósito, explica por que muitos não vão mais longe. Cara, quando você acordar, tenha uma agenda para viver. Até a hora de você dormir. E faz certeza que o que está naquela agenda, as atividades, tem a ver com o que Deus te chamou para você ser nesse planeta. Vamos ficar em pé. Eu sei que você já está assim, precisando de ambulância. Está faltando a respiração. Mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir essas verdades. Porque Ele está te esperando na linha de chegada, amém? Amém? Deus está te esperando na linha de chegada. Ele quer que você cumpra seu destino. Eu não queria sair daqui sem dar uma oportunidade para você, dar uma oportunidade para o Espírito Santo pegar tudo que você ouviu e ungir com uma unção fresca sobre a sua vida. Você ouviu sobre 3 decisões que podem mudar a sua história e fazer seu destino ser invejável. Eu queria te convidar para você permitir agora, igual Jesus chamou seus 12, ensinou um monte de princípios, de verdades extraordinárias e disse: se você fizer isso, vocês vão arrebentar. Mas, espera aí, junto com tudo isso que você ouviu, eu quero trazer sobre você o poder e o enchimento do Espírito Santo. Pois aí a coisa fica completa. Eu não queria pedir só para alguns, mas eu queria pedir para todos que puderem. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar nossas cadeiras de trás de nós, vamos empurrar para trás e vamos mantendo sempre a distância social, mas vamos com uma nova atitude. Eu sei que você não precisa vir aqui na frente, que não vai caber todo mundo, mas só de você tirar a sua cadeira, você vai dizer para o Espírito Santo: eu quero algo novo hoje. Eu quero uma unção para me viver isso. Eu quero uma unção para eu praticar isso. Eu quero uma unção para me lembrar de